One moment, gentlemen. I'd like to thank everyone in this room for this marvelous year here at the Explorer Club in New York. It was a wonderful year for us as we discovered tons of stuff around the globe that people in this place already knew for centuries, but we know these people don't actually count. I hope that everyone liked our annual weird food dinner so far, but I hope that no one have eaten too much bull's testicles or the martinis with calm eyes, because it's time for the main dish. Gentlemen, I present you with steaks of a 250,000 years old mammoth. Thank you, gentlemen, thank you. But everyone should be applauding our friend Hubert, known as the Glacier Priest, for he's the one who brought the meat from his expedition into the Alaska. Oh, thank you. That was nothing. But hey, have I mentioned I'm the Glacier Priest? You sure did. You sure did. Explorers Groups is Explorers Life, of a Life. E é assim mais ou menos que aconteceu a história do vídeo de hoje. Vinheta! O mamute pequenino queria voar. Na história de hoje, vamos falar um pouco sobre arqueólogos e exploradores que não conseguem ver uma carne milenar congelada que tem o impulso de querer comer ela. Esse é um fato relativamente comum ao que parece, ou pelo menos muito mais comum do que você imaginaria a princípio, o que me surpreendeu bastante com a frequência de casos documentados que eu encontrei pesquisando para o vídeo. Mas vamos começar falando um pouco mais sobre o verdadeiro astro desse vídeo, os mamutes. Existiram vários tipos de mamute no passado, mas o astro do momento é o mamute lanoso, que é o clássico mamute peludo no meio da neve que todo mundo imagina e que aparece em desenhos e afins. Esse mamute conviveu com seres humanos da Europa, Rússia e Alasca, que os caçavam para comida e couro, em um processo que auxiliou em sua extinção junto com outros fatores. A maior parte deles faleceu por volta de 14.000 a 10.000 anos atrás. Porém, alguns mamutos sobreviveram por bem mais tempo como primeiros grupos dentro de ilhas próximas ao Estreito de Bering. O último desses grupos viveu na ilha de Wrangel, na Rússia, até 4.000 anos atrás. Ou seja, ainda havia mamutos vivos na ilha quando os egípcios estavam construindo as grandes pirâmides, o que é surreal se você parar para pensar. Porém, eles acabaram morrendo eventualmente, em grande parte por ser uma população pequena e sem variedade genética. Então, se lembrem, crianças, quando o Manny da Era do Gelo descobre que não é o último mamute porque tem um pequeno grupo ainda vivo, esses mamutes na verdade se procriaram entre si por gerações, até que eles provavelmente ficaram tão zoados quanto o Carlos II da Espanha. O último Habsburgo a se entrar no trono e produto de séculos de casamentos dentro da mesma família. É ele o cara que, além do belíssimo queixo, em sua autópsia supostamente tinha, e eu cito, apenas água dentro de sua cabeça e um único testículo que era preto como uma pedra de carvão. Além de outras coisas mais legais ainda também. Mas não estou aqui para falar sobre mamutes com problemas graves de saúde ou do belíssimo queixo dos Habsburgos. Olhe para essa beleza da geometria. Então vamos voltar para o assunto. Muitos dos mamutes que morreram na Rússia e Alasca têm corpos que sobreviveram em boas condições e são encontrados com relativa facilidade até hoje na Sibéria, o que levou muitos povos exploradores da região a criarem lendas, teorias e análises sobre eles. E, claro, muitos deles também a se perguntarem, mas qual seria o sabor disso? Afinal, humanos comiam mamutes há milhares de anos e o congelamento supostamente mantém a carne sem cheiros e com uma aparência boa na maioria das vezes. A principal história sobre isso é a que eu contei no começo do vídeo. Existe um clube em Nova York chamado Explorers Club, que, como o nome já diz, é um clube que existe até hoje e serve para os Indiana Jones da vida se reunirem e socializarem, sendo o clube conhecido por anualmente fazer uma grande refeição de comidas exóticas para seus membros. Por exemplo, em 2012, o banquete incluiu pênis e testículos de touros, hambúrguer de python, martinis com olhos de vacas e sobremesas com granulados de pulpas de insetos. Mas foi o 47º jantar do clube em 1951 que entrou para a história como tendo servido aos membros carne de mamute congelada há milhares de anos. Essa é uma história bem conhecida até, e eu honestamente tinha escutado ela como verdadeira há alguns anos atrás, porém pesquisando hoje vejo que não é tão assim.
O jantar ocorreu no dia 13 de janeiro e foi organizado por Wendell Philip Dodge, o editor de uma conhecida publicação de ecologia marinha da época e ex-agente da famosa atriz da época Mae West, e que, na versão mais conhecida, anunciou a carne de mamute para os convidados como a advinda de um carregamento do Alasca feito por Bernard R. Hubbard, conhecido como o Padre Glacial, que ofereceu uma carcaça de mamute que ele tinha acabado de trazer para Nova York para o evento. Sabe, um presente normal de viagem, que nem uma caneca ou um imã de geladeira. Bom, é uma história que parece pronta para um filme de comédia e que tem alguns fatores contraditórios, como alguns membros terem falado que não seria mamute a carne, mas sim carne de preguiça gigante, que só deixa tudo muito mais bizarro. Mas essa história caiu na mídia graças à revista Christian Science Monitor, que a publicou alguns dias depois como verdade e que assim formou a lenda. Porém, como eu falei, tem alguns problemas nisso tudo. Falando especificamente desse jantar, foi comprovado alguns anos atrás que não foi servido carne de mamute ou nem preguiça gigante nesse evento. Veja, apesar da presa do suposto mamute ainda estar pendurado no clube, estudantes da faculdade de Yale comprovaram que a carne devia ter sido uma pegadinha do Dodge, que supostamente as adorava, embora, diferente do malandro, ele apenas a deixava correr, sem deixar muito claro se era real ou não. Ou as pessoas do clube foram meio tapadas mesmo, sei lá. Isso foi comprovado pois Paul Greenshold Howes, curador do Museu Bruce, não pôde ir no evento em 1951, mas pediu a Dodge que enviasse para ele um pedaço da carne, o que ele fez, e Howes a colocou em formol para exibir em seu museu. Então, alguns anos atrás, alunos da Yale ficaram curiosos com a amostra e sua história e fizeram um teste de DNA na carne cozida de mais de 50 anos. O resultado? Carne de tartaruga verde. No mesmo evento daquele ano no clube foi servido sopa de tartaruga, então é provável que Dodge tenha servido a carne da sopa como mamute em uma piada que ninguém pegou, depois enviando um pedaço da carne para o museu. Parece até que ele brincou sobre isso depois do jantar, dizendo que ele tinha descoberto uma poção que transformava tartarugas em mamutes ou algo do gênero, mas, novamente, acho que todo mundo no evento estava chapado ou algo assim e não entenderam a piada dele, que acabou entrando para a história. Mas você pode estar se perguntando agora, mas isso é só um pedaço, de repente ele serviu toda a carne de mamute e só enviou um pedaço de tartaruga como piada. E não é possível que ninguém mais tenha tentado comer carne de mamute em nenhum outro momento da história. E você está certo quando ao final. Muitas pessoas tentaram, como você está vendo desse clipe agora. Porém, a verdade é que carne de mamute congelada por milhares de anos é, surpresa, praticamente intragável, apesar de ser tecnicamente comestível ao que parece. O principal problema é que a carne de mamute tem muita gordura. Então, após milhares de anos, cria adipócere, ou adipocere, desculpa, eu não tenho certeza como pronuncia, mas também é conhecido como cera cadavérica, que é uma coisa que a carne humana morta também gera, e que é quase um tipo de sabão com textura de queijo cottage e um cheiro horrível. Além disso, os cristais de gelo mantêm a firmeza da carne enquanto congelada, porém quebram as fibras dela ao mesmo tempo. Assim, ao tentar fritar um pedaço, a carne que aparentemente estava em boas condições vira uma gosma fedorenta rapidamente. Assim, você pode tentar comer congelada a carne, já que não tem nada de mortal nem nada nela, mas ainda seria uma experiência desagradável e quase impossível, embora muitas pessoas tenham tentado e muitos animais o façam. Por exemplo, há relatos de exploradores do século 18 e 19 que o povo Evenki da Sibéria cortava carne de mamutes para dar de comida aos seus cachorros. Pequeno parênteses, o povo Evenki é bem interessante, eles são um povo muito antigo e usam renas de montaria para tudo. Têm alto respeito por animais e pela natureza e supostamente utilizam instrumentos de ossos de mamute fossilizados para alguns de seus rituais tradicionais. Sabe, the more you know. Mas enfim, voltando ao tema, outro relato é de 1901. Quando supostamente um mamute bem conservado foi enviado da Sibéria a São Petersburgo para o Museu do Czar, no qual teve a carne retirada dos ossos ao chegar e servida em um banquete. Esse relato é apoiado por Marshall B. Gardner em um livro seu, junto com outros relatos similares. Porém, além dos problemas com a carne que eu já citei, o livro dele publicado em 1920 defende que o planeta Terra e que todos os outros planetas do Sistema Solar são ocos, com um mini-sol dentro de cada planeta. Por isso, acho a palavra dele no mínimo questionável. Além disso, tem muitos casos modernos de exploradores tentando comer a carne e, como o pesquisador Dmitry Arzytuov diz nessa entrevista, This is the most funny story probably in the mammoth research, but many paleontologists shares this story how they tried the mammoth meat. And it was, I mean, they told me it's pretty
it's untesty at all. It's very. I mean, actually, the mammoth meat has a very bad taste. Because of the transformation of fats over the course of time, because of different things, but it's still kind of a protein for example, animals. Um último caso que eu quero mencionar é o caso de Dale Gontrieri e o Baby Blue em 1979. Dale foi o primeiro pesquisador a descobrir e estudar um bisão congelado no Alasca de 36 mil anos de idade, conhecido como Baby Blue, por ele ser azul que nem o boi de Paul Bunyan, um personagem folclórico dos Estados Unidos que eu só sei que existe devido a um episódio de Simpsons em que zoam ele. Supostamente o bisão estava super bem conservado no momento de descoberta e estudo, então, para comemorar sua pesquisa, Dale escreveu em seu livro que cortou um pedaço de carne do pescoço de Baby Blue, cozinhou com vegetais e comeu, sendo que ela tinha um forte cheiro e era bem dura, mas comestível. Não sei o quanto disso é verdade ou não depois de tudo que eu mencionei, mas de repente o senso dele de masculinidade blindou ele do ranço milenar da carne, ou sei lá. Mas é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Eu tenho uma outra ideia de vídeo sobre mamutes que eu talvez faça em breve, mas não deve ser o próximo vídeo. Tenho uma ideia bem mais interessante para o próximo. Obrigado por assistirem e por favor se inscrevam se tiverem gostado. Até a próxima. Falou!